haviam essas duas categorias, né? A criação e a redenção, a criação do mundo e a redenção do mundo no futuro. A criação do mundo, a convivência no pecado dessas pessoas que foram criadas, desses filhos de Deus que foram criados, e logo depois a redenção deles, né? Que é tipicamente cristão, esse tipo de coisa, né? Eu poderia ler mais algum texto aqui em que o Anchieta chora. O Anchieta tem um texto muito lacrimejante, né? Muito sensível. Para quem é sensível pode até se compadecer e de repente se ver elevado pelo texto de Anchieta. Mas eu não vou ler, certo? Eu vou passar aqui para frente um pouquinho. E eu acho interessante, no alto ainda da festa de São Lourenço, em que o Anchieta coloca o nome das personagens, certo? Que estão relacionadas ao mal, certo? E aí o Anchieta faz uma coisa que o Bosco vai pegar muito bem. Eu vou voltar aqui um pouquinho. O Bosco vai trabalhar na primeira oposição dele ao Anchieta. O Anchieta vai, estudioso que é, certo? Inclusive de linguagem, de linguística, vai tentar de toda forma acoplar termos indígenas no sentido de dar a esses termos, de captar nesses termos uma noção judaico-cristã. Por exemplo, ele vai dizer Tupanci para se referir a Nossa Senhora. Seria mais ou menos o que? Filha ou mãe, aliás, de Tupã, certo? Ele junta o Tupã com si. Aliás, o Bosa vai criticar isso, e alguns antropólogos, essa associação arbitrária que ele faz entre Tupã e o Deus judaico-cristão. Mas é preciso fazer isso para que se inicie o processo de caracterização, certo? Eles procuraram um Deus que tivesse a característica do Deus judaico-cristão, não encontraram. E aí eles disseram, não, a única forma de se começar a estabelecer essa caracterização é fazer essa associação entre o Tupã, Deus do fogo, né, Deus do relâmpago, do trovão, e o Deus judaico-cristão. Então o Tupã vai ser o Deus do bem, mas para os índios, o Tupã não era um Deus somente com atitudes ou atributos, se pode dizer, salvíficos, bons, de bondade, não, certo? Até porque o cara é o cara do fogo, né, cara, que lança fogo sobre a terra. E aí ele vai dizer depois, vai criar um certo termos, vai dizer que Anhangá é o diabo, e Anhangá em indígena, no sentido literal, significa somente espírito errante e perigoso, certo? Ele vai dizer que o carai bebê, certo? Vai ser o anjo, é o termo que ele usa para cunhar a palavra anjo, para traduzir a palavra anjo, carai bebê, e aí tem uma espécie de paradoxo nesse termo carai bebê, porque o caraí, ao mesmo tempo, pode ser homem branco e uma expressão de tratamento respeitoso para esse homem branco, certo? Que se equivale aqui para nós ao Senhor, né? Senhor. Então, caraí é Senhor também. Mas, ao mesmo tempo que caraí é Senhor, pode ser também o quê? Pode ser aquele profeta, cantor, uma divindade que vai de tribo em tribo anunciando a terra sem mal. Quando ele diz que carai bebê é o anjo, os caras eles começam a viajar. Eles dizem, cara, ele é o que, afinal de contas? Certo? Ele é um português, certo? Ele é um português que voa, certo? Ou ele é dessas entidades xamânicas, né? Que pertenciam à tradição religiosa indígena, que também continha asas, de repente passou a ter asas. Então são alguns problemas que o Boas vai verificar na tentativa de uma Anchieta associar o tempo todo, certo? E linguisticamente, culturalmente, certo? A religiosidade indígena à prática judaico-cristã. Certo? Bom, é mais ou menos isso, mas antes de terminar, eu gostaria de citar aqui um termo de Boas, que é a partir do momento em que, para Boas, né, evidentemente, a partir do momento em que o estratagema dos jesuítas no objetivo de catequizar os índios, de ensinar-lhes a fé cristã, certo? Vai verificando que o cerne da religiosidade católica, ou religiosidade indígena, do Tupi, é justamente
a ausência de liturgias a divindades criadoras. Não há uma prática sistemática, certo? Constante, de liturgias em homenagem a essas entidades criadoras. Lembre-se que a entidade maior é Tupã. E Tupã não é uma entidade criadora, não. Certo? Tupã seria mais ou menos, não sei se nós podemos fazer uma leitura ainda, eu vou voltar um pouquinho aqui, né, para os milesianos gregos, que foram acusados também de ateísmo, quando eles dizem que tudo que existe é fruto do acaso, de forças do acaso, e não de uma mente soberana, certo? Suprema, né, insondável, que cria todas as coisas. Claro que para os milesianos há uma unidade básica, por exemplo, para Tales é a água, né? Para Anaximandro vai ser o apeiron, que é um definido, determinado, certo? Para Anaxímenes vai ser o pneumo-apeiron, o ar. Então, esses elementos básicos, indeterminados, a água, o ar, que vinha também daquela limitação dos pré-socráticos de que os 4 elementos da Terra eram somente aqueles, né? Terra, fogo, água e ar, certo? Então, esses elementos básicos, ou iniciais, eram os elementos dos quais, por força do acaso, surgiriam todas as coisas que vieram a preencher a existência. O mundo, enfim, né? Não havia nenhum ser que estava maquinando essa criação que existisse no mundo. Bom, e para os indígenas a coisa era mais ou menos assim também. Não havia um rito sistemático que pudesse ser visto pelos portugueses, né, ao chegar aqui, um conjunto de ritos sistemáticos, essas entidades criadoras. Não havia. Ao mesmo tempo que não havia a existência de mitos ancestrais, certo? Heróis de mitos ancestrais, que pudessem configurar, né, e fortalecer e concretizar, né, a possibilidade de um conjunto de crenças, de rituais, de cerimônias que pudessem ser vistos como religião. Depois ele vai dizer o seguinte, que outra característica da religião tupi, o culto aos mortos, isso havia, e o conjuro dos bons espíritos e esse conjuro dos maus, através de cerimônias, e aí vem, que incluíam canto e dança, beberagens à base de cauim e fumo inspirado e que conduziam ao transe. Esses transes geralmente eram dirigidos, não sei se a palavra certa é essa, mas como é que eu posso dizer? Não sei, não me veio uma palavra assim mais menos autoritária, certo? Não vou dizer dirigidos, aqui é uma palavra menos autoritária, mas eram dirigidos por um pajé, né, esses transes. Certo? Observados por um pajé, orquestrados por um pajé. Eu estou procurando uma palavra menos autoritária, mas não estou encontrando, certo? Mas é por aí. E vendo isso, os índios partiram para um estratagema que o Bosch vai ver muito bem no livro A Dialética da Colonização. Se quiser pegar esse livro, é um livro bom para a gente estudar todo o início de construção de uma identidade, certo? Que possa ser um brasileiro, né? Uma cultura brasileira. Certo? Ele vai dizer, aí estava, portanto, o alvo real a ser destruído pela pregação jesuítica. O método mais eficaz não tardou a ser descoberto. Generalizar o medo, o horror, o pavor, que já era tão vivo no índio com relação aos espíritos malignos, com os quais os índios mantinham diálogo em estado de transe, né? Em estado de êxtase, em estado alterado da consciência, certo? E estendê-los, esse pavor, esse horror, esses espíritos malignos, né? E estendê-los a todas as entidades que se manifestassem nos transes, a qualquer delas, certo? Porque nos transes se expressavam, ou os índios dialogavam com entidades do mal e entidades do bem. Mas aí a tática dos jesuítas foi o seguinte: não, ensinemos, né, que qualquer dessas entidades que surgem durante esse processo de trânsito, de êxtase, de estado alterado da consciência, elas são más.